Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. E ao que parece hoje, possamos assim dizer, é a nossa última aula do curso de cobertura de eventos multitemáticos. Antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente você que assistiu cada uma dessas aulas. Desde as aulas mais teóricas até as aulas com conteúdo mais prático. E naturalmente, ao longo dessas aulas aí, alguns vídeos relacionados também vieram bem a calhar ao tema. Eu gostei muito de produzir esse conteúdo com vocês, mas ainda falta algumas coisas a falar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fotografar os cosplayers. Vamos começar entendendo o que é o cosplay. Tá certo que eu já tinha explicado isso para vocês lá na primeira aula, mas a gente pega aqui rapidinho de novo a ideia. Cosplay vem de costume e play. Costume vem de roupa, fantasia, o ato de se vestir. E o play seria a pessoa que está se vestindo de um personagem. Então essa pessoa, ela, pelo menos no dia do evento, ela vai tentar encarnar os trejeitos do personagem, vai tentar agir da forma dele, ou então apenas está fantasiada do personagem para homenagear, porque às vezes gosta muito da série ou quer apenas aparecer, e nós estaremos lá para registrar esse momento. Então teremos vários cosplayers pelo evento e vamos tentar entender hoje formas que teremos de abordar essas pessoas. Algumas dicas que eu vou dar aqui, elas também seriam perfeitamente válidas para fotografia de rua. Mas para fotografia de rua, eu estou preparando um videozinho aí, mas já vou dar um spoiler dessa sequência de vídeos sobre fotografia de rua. Eu sou péssimo para fotografia de rua. Eu estou fazendo fotografia de rua desde janeiro, mas até agora eu não consegui parar uma pessoa e pedir uma foto dela. Tem algumas situações que eu fotografei pessoas, mas não foram pessoas assim que sabiam que estavam sendo fotografadas. A minha intenção, a minha vontade é realmente parar alguém e pedir uma foto da pessoa. E até agora eu não consegui em nenhum momento. Eu sou muito vidrado, eu penso que a pessoa não vai concordar, eu penso que a pessoa vai achar estranho. É tanta coisa que passa na minha mente, eu penso tanto e clico pouco. Mas eu vou consertar isso de um jeito ou de outro, nem que seja na marra. Mas dentro de um evento de anime, eu era um Giovanni completamente diferente. Então eu resolvi separar algumas fotos aqui e contar um pouquinho sobre como foi feita a foto ou alguma coisa que possa ensinar sobre a foto. E eu fiz questão de pegar fotos bem antigas, lá de 2014, que eu acho que tinha um ano que eu tava... Tinha menos de um ano que eu tava com a câmera, que eu peguei a câmera, a DSLR, em dezembro de 2013. Então, lá para iniciozinho de 2014 eu já estava firme e forte cobrindo o evento, sem saber usar a câmera completamente. Mas isso acontece muito, não é só comigo não. Por exemplo, tem essa foto aí do Saiyaman, que é um personagem de Dragon Ball. Tá uma foto tremida, baixa velocidade de exposição, fundo estourado, mas vamos esquecer esses conceitos técnicos que aqui eu nem considero como um estudante de fotógrafo da montanha. Era apenas um cara que ele procurou na internet como apertar o botão. Mas eu achava interessante a forma que eu tinha de abordar as pessoas, porque eu abordava personagens que ou eu já conhecia ou eu não fazia ideia de que personagens eram. No caso aqui o Saiyaman, ele é de Dragon Ball, então eu conheço bem, é o Gohan. Spoiler para quem ainda não assistiu o desenho, ou o anime, tanto faz. E ele tava descendo a escada rolante e eu tava andando ali, eu saquei rápido a câmera, eu falei, pô Saiyaman, faz a pose aí do grande Saiyaman. E o cosplay assim, tipo, no susto ele já fez a pose, eu já disparei ali. Isso aí é o que? Isso é o chamado pensamento rápido. Infelizmente meu pensamento para fotometria composição estava péssimo nessa época, mas eu tinha um pensamento rápido. Se eu via que era alguma situação que estava acontecendo ali na minha frente e que talvez não aconteceria de novo, eu já sacava a câmera e saía disparando. Hoje já eu sou um pouco mais consciente quanto a isso, aprendi a fotometrar direito. E eu sugiro que você faça isso, porque muitas vezes você no aprendizado você não vai ter aquele conhecimento total ainda da fotometria, mas está acontecendo uma coisa sensacional na sua frente. Se você parar para pensar, eu não vou fotografar porque vai sair tremido, ainda não entendi aí como é que faz a silhueta, não pensa nisso não, fotografa assim mesmo. O importante é você ter o momento capturado.
Com o tempo você vai aprender a fotometria, composição, basta você estudar e praticar muito. Até porque eu aprendi muito com isso, porque eu perdi muita foto bonita, muita foto bacana, que eu fotografei e não saiu naquela fotometria ideal e mesmo na pós-produção não conseguia recuperar a foto. Isso dá uma tristeza tão grande e ao mesmo tempo dá uma vontade tão grande de você querer aprender mais, que faz bem fazer foto horrível. Eu não estou dizendo assim de horrível porque você fotografa mal, não, horrível assim de você não ter o conhecimento que deveria ter. Isso te incentiva a fotografar cada vez melhor. Então tá aqui um exemplo. Essa foto poderia ter saído muito melhor. Eu poderia hoje pegar um ângulo assim que ele realmente tivesse descendo a escada rolante de um jeito que estivesse voando. Várias outras coisas eu poderia fazer, mas na época o Giovanni do passado não sabia disso ou não se especializou mais do que deveria. Aí tem duas fotos aqui que eu queria mostrar para vocês. São essas duas fotos aí que tá aparecendo para vocês. Não são cosplayers, são pessoas que estão no evento. Geralmente eles chamam até isso assim de visual. Então eu achava muito bacana assim as pessoas que elas se vestiam de um jeito que se destacava aos meus olhos. O Mixang, que é uma das coisas que eu vou trazer aqui para o canal, ele se baseia muito nisso. É algo que te chama atenção, você não sabe bem explicar porquê, mas quando você viu já fotografou. E essas duas pessoas e várias outras pessoas que eu já fotografei em eventos multitemáticos e que não estavam de cosplay, me chamavam a atenção e por algum motivo eu queria fotografá-las. Fotografava e depois de um tempo eu vi que isso de certa forma causava um engajamento na página que eu tinha do Facebook. Vou até demonstrar depois um outro tipo de foto que causa engajamento. Por quê? Às vezes a pessoa ela não quer ser fotografada, mas pouquíssimas vezes aconteceu isso. Dá pra contar no dedo das vezes que eu pedi uma foto assim pra alguém completamente aleatório que não estava de cosplay e a pessoa não quis. Mas essas pessoas assim que eu fotografava, por exemplo, essa pessoa aqui eu até conheço, mas o que eu acho legal são as tatuagens no braço dela. Essa outra pessoa, a lente, a postura que ela fez, a postura séria diante da foto, eu acho muito bacana porque é o verdadeiro retrato. Eu não sou muito desse tipo de retrato que a pessoa tá olhando para a lente, mas quando a pessoa olha profundamente mesmo na lente, é como se não houvesse uma lente, não houvesse uma câmera, só tivesse duas pessoas olhando uma profundamente nos olhos da outra e tentando contar uma história, tentando passar algum sentimento, alguma sensação. Eu viajei na maionese, mas eu acho que a essa altura do campeonato vocês já me conhecem, né? Eu gosto de viajar na maionese, viajar na paçoca, por sinal. Bom, essa aqui é por isso que eu queria pegar fotos do meu passado, porque são graças a esses erros assim que hoje eu sou uma pessoa um tanto mais consciente. Preciso aprender muito mais, só que eu sou muito mais consciente hoje. Isso aqui é um tipo de foto que é comum acontecer em grandes eventos, ainda mais quando tem grupos de cosplayers. No caso aqui todo mundo é do mesmo jogo, que seria o The King of Fighters. Eu acho que é todo mundo do mesmo jogo. Não lembro se o do meio ali é o Edward do Full Metal, mas se vocês não sabem do que eu tô falando, ignora, alguém vai saber do que eu tô falando, vai botar aí nos comentários. Mas o que acontece? Um grupo de pessoas vestidas do mesmo filme, do mesmo desenho, da mesma série, chama a atenção dos fotógrafos. E considere fotógrafo qualquer pessoa que tenha alguma coisa que consiga capturar luz e sombra, tá? Então vai ter muita gente com celular também. E hoje em dia sabemos que o celular e a câmera estão assim, ó, um batendo de frente com o outro. E quando tem grupos assim, eles já chamam a atenção por si só. Então é comum eles ficarem parados às vezes num determinado lugar e aglomerar pessoas em volta fotografando esse grupo. Então dificilmente, em algum momento, o grupo inteiro estaria olhando para sua lente. Mas aqui é o exemplo que não tinha ninguém olhando para minha lente e mesmo assim eu larguei o dedo ali no shutter e ainda tinha pessoas passando ali atrás. Vai acontecer muito isso em eventos multitemáticos, principalmente os cheios. O Anime Friends de domingo, provavelmente domingo é um dia mais cheio, porque é o dia que a maioria vai estar de folga dos seus trabalhos, das suas escolas. Então o dia vai ser mais cheio. É aquele momento que você vai ter que esperar o momento ideal para fazer a foto ou largar o dedo com a sua câmera em modo burst, que é aquele modo que ele, tipo, você pressiona o obturador, ele vai disparando, 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 disparando. Então tá aqui um tipo de foto
que foi a única que consegui fazer certinho do grupo, que eles estavam se movimentando. Ainda tem aquilo, tem alguns cosplayers que eles às vezes estão fazendo vídeo pra alguém, mas até ele parar pra você é melhor você fotografar, mas aí é a pessoa em movimento, lugar com pouca iluminação. Esse lugar que até tinha uma iluminação bacana, que era no Sul América, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. E sobre aquilo que eu estava falando de engajamento de página, tá aqui um exemplo. É um tipo de foto que você olhar assim vai ser a maior bagunça. Mas essa foto, esse tipo de foto que eu gostava muito de fazer, principalmente assim em cima do palco, que é quando os organizadores de eventos já estavam conhecendo o meu trabalho e permitia eu ter acesso a alguns espaços exclusivos do evento, eu gostava de fazer esse tipo de foto. Jogar em 18mm e mandar ver no flash na carga máxima para poder tentar registrar o maior número de pessoas. É muita informação nessa foto. Tipo, lá embaixo mesmo dá pra ver um Stormtrooper, pessoas pulando, pessoas berrando, pessoas rindo. E por que esse tipo de foto dava engajamento quando eu colocava no Facebook? Facebook nessa época era a rede social. O WhatsApp ainda estava engatinhando, o Instagram, eu acho que era até na época que o Instagram ele só funcionava ainda para quem tinha iOS, que são os sistemas da Apple. Então o Facebook era a rede do momento, não era só para ficar jogando Candy Crush que nem é hoje. E por que esse tipo de foto dava mais engajamento do que as fotos do cosplayer? Às vezes a foto do cosplayer pode ser até um cosplayer bacana, só que às vezes o like vai ser mais dos amigos que conhecem aquela pessoa e o próprio cosplayer. Agora, esse tipo de foto, o que as pessoas faziam? As pessoas ficavam se procurando, ou então ficavam procurando um amigo e ficavam marcando. Olha lá você, fulano, olha aqui você, fulano, olha lá o fulano, e olha o outro caiu, olha o outro aparecendo no cofrinho, olha um Stormtrooper, olha um pirata ali. Então isso dava engajamento, dava comentário. É o tipo de foto assim que movimentava uma página do Facebook na época. Então quando você faz algum tipo de fotografia de evento, isso já saindo um pouquinho do âmbito de eventos multitemáticos, tá? Se você pretende entrar em algum tipo de mercado, por exemplo, eu quero fazer cabine maluca, que é aquele tipo de fotógrafo que ele vai levar uma penca de coisa, peruca, aquelas plaquinhas e vai trabalhar com esse tipo de evento. Você tem que saber qual o tipo de plaquinha que você vai levar. Você não pode pegar uma plaquinha com um meme antigo, tipo, para nossa alegria. Tipo, ninguém mais lembra disso. Talvez alguns aí vão estar escutando eu falar para nossa alegria e não vão saber do que eu estou falando. Mas é aquilo, você tem que estar antenado, você tem que já entender o que dá engajamento, o que não dá engajamento e cair dentro, e fundo. Essa foto aqui eu queria mostrar pra vocês que é uma das coisas, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de me desafiar. E era uma época, se eu não me engano, eu tava, acho que era a segunda semana que eu tava com a minha lente de 50mm e eu queria desfocar tudo. Eu queria literalmente desfocar tudo, como eu perdi foto nessa época. Porque é aquilo, você compra a lente, aí tu vê qual é o diafragma máximo dela, é 1.8, então vamos deixar aquele diafragma abertão. Eu queria fotografar tudo em 1.8. Como eu perdi a foto? E aqui está um exemplo. Foi num momento que eu estava em cima do palco, tinha terminado uma das atrações, mas ainda estaria para começar o cosplay, que é quando eles começam a organizar as pessoas em ordem de chamada, por ordem de inscrição. Então o palco ele fica vazio tocando só uma música. Eu estava ali sentado descansando minhas pernas. Tava essa latinha de Coca-Cola ali largada, porque as pessoas não têm educação, largam em qualquer lugar o lixo, porque eles acham que a natureza vai fazer osmose. Pensei, eu vou fotografar isso aqui antes de jogar no lixo. Então eu fiz o enquadramento, eu quis aqui nessa foto testar fazer essa profundidade bem rasa de campo, aproximando bem o objeto, dá até para ver pela linha de foco ali, e ao mesmo tempo testar o balanço de branco naquele processo manual, que eu errei muito feio, por isso que a foto saiu azulada assim. Mas é aquilo, você tá ali no meio de uma cobertura de evento e ainda tá praticando fotografia. Tá certo isso? Tá. Quantas vezes assim, indo assim em festas de família, eu via assim o fotógrafo, ele tava lá fotografando os parentes, as crianças e tudo mais. Aí do nada eu olhava o fotógrafo ali pertinho da mesa, fotografando, fazendo umas fotos assim de close, eu penso, poxa, o que ele está fazendo ali? Muitas vezes ele pode estar realmente criando conteúdo assim para capa do DVD, para capa, seja lá o que for, ou às vezes ele só está praticando, ele está com algumas ideias ali para o portfólio pessoal. Então muitas vezes durante a cobertura do evento você pode fazer algumas práticas, algumas coisas meio doidas,
e bobear, dependendo da hipótese, o seu cliente pode terminar gostando. Então, viu que dessa forma você pode estar fazendo a cobertura do evento e ao mesmo tempo praticando aí. Pensa nisso. Olha o que eu falei, ó. Essa aqui é a época que eu estava querendo utilizar 1.8 para tudo. Então, qualquer tipo de foto eu largava 1.8. Mas aí, saindo da 50mm, chegamos aqui na minha tão adorada 75-300. Quando você está aí fotografando os eventos, ou então você está fazendo algum tipo de trabalho que você quer começar ali a encarar como profissão, você vai tentar achar a sua lente ideal. Lente, já que o tema aqui é evento multitemático, essas coisas de nerd, otaku, lente tem que ser que nem Pokémon. Você tem que escolher aquele Pokémon que vai estar do seu lado o tempo todo. Se você não sabe o que é Pokémon, com certeza você viveu dentro de uma pedra por muito tempo e nunca ouviu falar. Só para você ter ideia, Pokémon é um desenho que em 97 fez uma penca de criança lá no Japão entrar em convulsão. Depois procura saber mais disso aí. Mas o que acontece? Nessa época aqui, eu acho que também tinha umas 2 ou 3 semanas que eu tinha recém terminado de comprar a 75-300. E eu estava maravilhado com o desfoque dela. Porque depois de um tempo, quem é um pouquinho mais antigo aqui no canal já deve ter ouvido falar que a lente 50mm é o meu arrependimento. Eu confesso que eu dei muito mole na época que eu ia fazer a cobertura de um aniversário e eu já sabia que o lugar era muito escuro, então eu achei que ter uma lente em f1.8 ia ser a solução dos meus problemas. Como eu fui mané na época, eu poderia ter estudado um pouco mais flash. Mas aí, investi depois de um tempo um pouquinho mais de grana e comprei a 75-300, que na época acho que foi R$600 que eu paguei nela. E a 50mm paguei R$300. Hoje eu não faço ideia de como é que tá esses preços aí, tá? Mas eu fiquei maravilhado com o desfoque que a 75-300 fazia e a nitidez que ela tinha. Eu também fiquei maravilhado com o anel de foco dela. Era muita gente falando mal dessa lente e até hoje eu vejo muita gente falando mal da lente. E o pior de tudo, tem gente que fala mal da lente sem ter utilizado para valer a lente. Essa lente 75-300 eu levava sempre que eu podia, eu tava levando ela. O lugar podia ser escuro de noite, eu utilizava ela com o ISO gritando de dor na minha T3i. E ainda assim eu conseguia fazer fotos assim, ó. Essa aqui, o ISO está em 1600. Eu utilizei f5 e a velocidade 1/60 em 210mm. Nossa, o Giovanni tem a mão firme, né? Não, na verdade aqui eu tô lá perto da bancada de jurados. E eu fiz o esquema de tripé humano. Acho que eu já mostrei para vocês o esquema que eu fazia aí para fotografar, deixar firme, que é como segurar a sua câmera, mas nessa época eu também fazia um esquema que era colocar a mão no banco da frente, posicionar a lente e com o Live View assim de lado, eu ficava só fotografando pelo Live View. Acabava com a bateria, porque a T3i, a bateria dela não é tão duradoura, mas eu conseguia fazer o registro. Ou seja, a ideia é você tentar pegar firmeza aí, pegar habilidade com a lente que você estiver usando. Hoje eu gosto muito de usar a 75-300, principalmente para retrato. O problema todo é o espaço, né? Se eu quiser uma foto de corpo inteiro, que nem essa aqui, eu tinha que estar muito afastado, bem afastado mesmo. Mas é uma lente que eu gosto, sabe? Ela é uma lente muito boa. E basicamente para poder fazer aí as fotografias, os retratos dos cosplayers, você vai precisar muito disso. Tem um equipamento assim que você já tenha uma certa confiança ou já utilize constantemente, porque você vai pôr esse equipamento à prova. E na hora que você estiver fotografando os cosplayers, não vai adiantar somente a técnica. Você vai ter que saber chegar na pessoa. Ou em alguns casos você não vai nem pedir a foto. Às vezes está acontecendo uma situação ali e não tem como você chegar e pedir a foto, porque aquilo ali vai finalizar toda a situação que está acontecendo. É a mesma coisa que se sucede na fotografia de rua. Não é sempre que você pode chegar e pedir a foto. Em alguns momentos é melhor fazer a foto. E dependendo do caso, aí depois você chega na pessoa, aí conta que é fotógrafo, que tem projeto de fotografia de rua, apresenta seu cartão, para poder a pessoa também ter aí a foto. E em relação a cartão, você não precisa entregar um cartãozinho para o cosplay depois que fotografar ele, mas pelo menos dá um contato ou diz aonde você colocaria as fotos. Porque fica um pouquinho chato, né? A pessoa fazer a pose para foto e ela não ter acesso à foto. Que foi até umas coisas que a gente conversou lá no primeiro vídeo.
Que aí com isso, meus amigos, eu também só peço aí para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem, coloquem aí nos comentários lá antes do evento começar. Eu vou bater um papinho com todos vocês antes, que aí qualquer dúvida eu tiro lá na hora e vou passar algumas dicas lá na hora, porque é só na hora que a gente vai poder realmente sentir o evento, ver o quão cheio ele está, pegar lá o panfletinho que geralmente eles entregam com a grade da programação, apesar de que eu já vi aqui a programação, então eu já tenho mais ou menos uma ideia do roteiro que nós vamos fazer. Mas nós não esquenta que a gente não vai fazer muita coisa não. Também não vou arrancar o fígado de vocês e comer com cebola, porque o canal ele é para fotógrafos iniciantes. Então não se preocupe que eu não vou pedir nada drástico, mas eu quero que vocês se empenhem ao máximo para as coisas que eu pedir. E uma das coisas vai ser isso, nós vamos fotografar o desfile cosplay, que eu não lembro direito se vai ser 5 ou 5:30, mas vai ser um desses horários. E ao longo do evento vai ter algumas coisinhas que eu vou estar guiando vocês para fotografar. Mas qualquer dúvida, peço que perguntem, gritem, berrem, taquem uma pedra digital, alguma coisa para eu saber que vocês estão com dúvida. Não fiquem com medo de perguntar, porque é perguntando que se aprende, é errando que se aprende. Não tenha medo de errar. Eu não tive medo de errar. Nesse momento eu não tive medo de mostrar uma penca de foto que hoje eu olho e penso, poxa, eu poderia melhorar. Mas eu sei que naquela época aquele Giovanni, ele poderia estudar um pouquinho mais, ele poderia perguntar mais. Ele não perguntou, aí tomou uma chamada do fotógrafo da montanha. Então hoje peço para vocês, pratiquem, estudem. Essa é a única forma de evoluirmos fotograficamente e continuarmos o trilho para se tornar fotógrafos da montanha. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui, mas eu tenho alguns recados para vocês. Olha a transição. Primeiro recadinho que eu queria passar para vocês é que em breve eu vou fechar lá o post com o próximo tema, que é a fotografia seletiva. Por enquanto, só 3 pessoas mandaram o tema. Se você não está sabendo do que eu estou falando, lá no grupo do Facebook eu propus um tema de fotografia seletiva. Vou deixar até na descrição aí o link do post e também o link do vídeo, onde eu mostrei sobre a fotografia seletiva e como eu fiz uma fotografia seletiva direto na câmera, que é aquela que geralmente é tudo preto e branco e algum ponto da cena ou algum conjunto de pontos da cena estão coloridos. Agradeço muito se você participar desse desafio e todo mês eu estou fazendo aí a análise das fotos dos inscritos e de repente eu estou com um projetinho aí para o mês que vem, julho, né? Julho já está começando, de mais ou menos toda semana fazer mini propostas fotográficas lá no grupo do Facebook e para podermos participar, para incentivar, a gente aí está sempre renovando nosso portfólio com fotos que já temos ou fotos novas. Mas aí se tudo der certinho, já semana que vem, ou a próxima segunda, né, eu já começo aí com vocês. E se você ainda não faz parte do grupo, é só chegar lá e clicar no link e pedir para participar. Mas eu vou pedir uma única coisinha, que é você responder a única pergunta que eu faço lá no grupo, que é para saber se você é um robô ou não. Porque quem não responde isso, eu tô limando direto. Lá no grupo eu tô na base da faca. Então se está fazendo propaganda de Rinode, cursos da Hotmart, eu tô limando, porque são aquelas mensagens automáticas, isso é chato. Eu quero um grupo completamente sadio assim para debatermos sobre fotografia, o pessoal colocar lá as fotos para análise, receber análises construtivas, não destrutivas. Então vamos tentar montar uma sociedade de estudantes para fotógrafos da montanha. Também tem o grupo no WhatsApp para quem quiser participar, que é o mesmo esquema, só que aí sabe que o WhatsApp, o ritmo é um pouco mais frenético aí. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra, porque eu estou com muita paz, que nos próximos vídeos, sempre às sextas, sábados e domingos, com certeza tem muito mais. Tchau!